Nelise, passando para você. Valéria, fica à vontade para começar, tá? Vamos começar então? Uhum. Sim. Ok, então, gente, boa tarde, né? Boa tarde, a gente agradece muito a participação de todo mundo que já está aqui. Eu sou Valéria Buriti, eu sou da FIAM Brasil, também faço parte da comissão organizadora da Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A Conferência Popular, para quem não conhece, é um processo de resistência que se inicia ali com a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, logo na primeira medida provisória do Jair Bolsonaro. A gente está aqui, a gente fez uma sessão para discutir a insegurança alimentar ou segurança alimentar no Distrito Federal, essa é a nossa segunda sessão. E o nosso título de hoje é As Mulheres e a Covid-19, Cuidados e Vulnerabilidades. Mais uma vez, a gente discutindo os impactos, não só em relação à saúde, mas outros impactos também que tem a pandemia. Hoje a gente passa já de mais de 23 mil pessoas mortas. Os objetivos da nossa sessão de hoje são discutir os fatores que causam violação ao direito das mulheres, que são agravados ou que decorrem dessa pandemia. A gente também quer, como um segundo objetivo, buscar as interseções entre as vulnerabilidades que são vivenciadas por diferentes grupos de mulheres e qual a relação disso com a questão da fome, da insegurança alimentar, de violações ao direito humano à alimentação e nutrição adequadas. E também a gente quer destacar as estratégias que estão ocorrendo para a proteção das mulheres, bem como para a exigibilidade de direitos por essas mulheres no contexto da pandemia. Essa é uma iniciativa do Observatório de Política de Segurança Alimentar e Nutricional, o OPSAM, e vou me referir agora só a OPSAM, da UNB, da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, núcleo do Distrito Federal, e também da FIAM Brasil. Quem está no grupo que está organizando essas sessões é a Elisabetta Recini, que eu vou pedir aí para si. A Elisabetta é do OPSAM, e também é da comissão organizadora da Conferência Popular de Segurança Alimentar e Soberania Alimentar e Nutricional. A Annelise Risolo, pedi para dar um tchauzinho. Também professora da UNB, educadora popular e ativista pelo direito à alimentação. A Nayara Cortes, que é nossa assessora de direitos humanos, é também da FIAM Brasil, é educadora popular no projeto Multiplicação da UNB. E a gente está aqui também com algumas convidadas que a gente ficou realmente muito feliz que aceitaram participar dessa discussão que é muito importante para a gente. Então, a gente está com a Débora Diniz. Débora Diniz é antropóloga de formação, professora de Direito na Universidade de Brasília. Ela é fundadora da ONG feminista NIS, Instituto de Bioética, que atua com pesquisa, comunicação e litígio estratégico em defesa de direitos de mulheres e outras minorias. Ela atualmente é diretora adjunta da International Planned Parenthood Federation, Western Hemisphere Region, a sigla é IPPF. Ela é também professora visitante na Brown University Center for Latin American Caribbean Studies, CLACS Brown. O nome é a sigla é CLACS, depois a gente pode colocar no chat, quem quiser pesquisar. Parte das suas reflexões sobre a pandemia de Covid-19 podem ser encontradas nas contas de Instagram. E aí existe o projeto Relicário, a gente também vai colocar como achar isso no Instagram. E o Woman Times of Pandemic, também pode ser encontrado no Instagram. A gente convidou a Buba, que ainda não chegou, mas a gente espere que chegue. Quando chegar, a gente faz uma apresentação da Buba. E está aqui com a gente também a Sandra Marli. A Sandra ela é camponesa, é pedagoga. Ela integra a direção nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. É doutorando em Sociedade, Cultura e Fronteiras na UniOeste, Foz do Iguaçu, Paraná. Ela foi conselheira do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e também integra aí a Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E a gente convidou para estar com a gente, mas não pôde estar aqui, uma advogada guajajara. Então, a gente, ela, em outro momento, espera contar também com a presença dela, a Kari. Como que vai ser a nossa programação aqui? A gente vai iniciar com uma fala sobre direito à alimentação e fazendo uma ponte com esse tema, é a Nayara que vai fazer essa fala. Depois, cada uma das nossas convidadas
vão ter aí 10 minutos. A gente enviou algumas perguntas a partir dos objetivos que a gente apresentou para orientar, mas as convidadas estão livres para fazer considerações que achem importantes fazer agora. As perguntas que são dirigidas às convidadas ou a essa sessão de uma forma geral, a gente vai estar recolhendo no chat, então pode escrever, que depois a gente sistematiza. A Nelise vai estar sistematizando e apresentando essas perguntas. A gente vai abrir um novo período de respostas para as perguntas. Depois disso, a gente vai ter uma fala da Beta. A Beta vai estar ligando tudo o que foi discutido com o tema de soberania alimentar, segurança alimentar, direito à alimentação. E a gente também vai fazer, no encerramento, uma homenagem à Débora Duprá. A Débora Duprá é uma uma mulher que inspira muita gente, então a gente dedica também essa sessão para ela. Então a gente vai iniciar o nosso trabalho, começando com a fala da Nayara, que tem 5 minutos. Olá, vamos lá. Antes de começar a falar sobre o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas, que eu vou a partir de agora chamar de Dana, eu queria começar com uma coisa que é bastante simples, mas que eu acho que é muito importante e eu não queria que passasse batido, que é a ideia de que a alimentação é a forma como os seres humanos se constituem, né? Para além da matéria física de cada célulazinha, mas também simbolicamente. Acho que isso é importante para a gente partir de um mesmo lugar, porque a gente acaba falando de várias coisas duras e isso fica para trás. E queria chamar a atenção aqui para a ideia de que, geralmente, os mediadores desse processo de constituição de alimento, natureza, em gente, são as mulheres, desde o aleitamento materno até o que a gente viveu hoje. É muito provável que todas nós aqui passemos por alimentação, por esses processos de alimentação, passaram por mulheres, né? Bom, vamos lá então. A gente entende que a realização plena dos direitos das mulheres é central para a realização completa do direito humano à alimentação adequada e saudável também. Assim como outros direitos humanos, o direito à alimentação também é mais negado às mulheres do que a outros grupos da população. Uma parte importante das pessoas que sofrem com fome no mundo hoje é de crianças e de mulheres. E também parte importante da má alimentação entre mulheres e entre crianças no mundo tem uma relação direta com a violação dos direitos humanos das mulheres. Desde o trabalho não remunerado ou mal remunerado, passando pelo direito de não ter filhos ou de decidir quando ter filhos, e esse momento dessa decisão implica, inclusive, na nutrição dessas crianças futuramente, até o direito adequada e saudável e não com o que sobra da alimentação da família, como em caso de escassez, às vezes é comum acontecer, né? Quando tem pouca comida, geralmente as mulheres são as últimas a se alimentarem. Então, todas essas violações, os direitos mostram que os direitos das mulheres são fundamentais para a gente pensar o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas desde o começo. A gente entende o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas como resultado de todo um processo alimentar que passa pela indivisibilidade, pela interdependência de todos os direitos. Então, uma mulher que sofre violência física ou psicológica, assim como uma comunidade que sofre violência por parte do Estado, não pode ter o seu direito à alimentação plenamente realizado, por exemplo. A gente entende que esse direito, ele envolve que o alimento esteja disponível e acessível, isso pode ser de forma física ou econômica, o que significa que para alguns grupos esse direito depende do acesso à terra e território, e para outros grupos esse direito se dá pelo acesso ao trabalho e à renda de forma dignas, né? Uma outra dimensão importante é a adequação, que significa que que todos e todas devem ter acesso a alimentos adequados às suas necessidades nutricionais, de saúde, relacionadas à etapa do ciclo da vida que vivem, a atividade que desenvolvem, né? Mas também que deve ser adequado à sua cultura e ao seu modo de viver e estar no mundo. A adequação, ela é mais do que só uma adequação de nutrientes. A luta pela alimentação, ela passa pela luta contra a fome, mas ela vai para além, ela vai pela luta por transformar a natureza em seres humanos, né? Em cidadãos. Bom, e aí um outro atributo essencial ao Dana diz respeito à estabilidade, o que significa que ter medo de faltar comida no fim do mês também é uma violação a esse direito.
E aí vale dizer que todos esses atributos, eles devem se fundamentar em princípios como a dignidade humana, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos. E aí, por aí, é possível a gente perceber o quanto que as mulheres estão envolvidas em todos esses entendimentos sobre o Dana. Numa perspectiva muito prática, a gente sabe que as mulheres são o centro dos sistemas alimentares. E aí a gente pode dizer que principalmente as mulheres indígenas, as quilombolas, de outros povos e comunidades tradicionais e as mulheres camponesas são as guardiãs das sementes crioulas, das sementes biodiversas, que também vão dar origem a uma alimentação biodiversa, né? A diversidade, a qualidade da nossa alimentação. São elas que cultivam a terra, os alimentos que a gente consome mais, são as grandes defensoras de uma produção de alimentos sem veneno, promotoras da agroecologia como uma forma de não só de produzir os alimentos, mas de produzir vida. Né? E são muitas vezes elas que são as mulheres camponesas que fazem as feiras, que preparam os alimentos, que transformam o alimento em comida de verdade. Também são essas mulheres que vão atrás de alimentos quando por alguma razão falta alimento numa comunidade. Elas lutam pela terra, por alimentação escolar, pela alimentação escolar de qualidade, por saúde. Nos ambientes domésticos a gente vê que são as mulheres geralmente as responsáveis pelo preparo, pelo cuidado, que passam por todo o preparo e cuidado da família, mas também para você passam concluir, pela tá, alimentação. Tá bom, eu vou precisar só de um minutinho a mais. Então, nesse momento de pandemia, quando as atividades domésticas ficam mais visíveis, a gente tem a oportunidade de jogar mais luz sobre essa atividade de cuidado, que é escolher, cozinhar, alimentar as pessoas. E pode falar mais sobre isso, inclusive para dizer que isso é essencial, o cuidado é o que faz os humanos serem humanos, mas que esse cuidado e essa atividade não é responsabilidade exclusiva das mulheres, né? Que o cuidado ele deve ser valorizado e compartilhado, assim como o cuidado coletivo e a solidariedade devem ser tratados como valores éticos, especialmente nesse momento que a gente vive, em que os valores estão todos em jogo, né? A solidariedade deve ser um valor maior nesse momento e no futuro que a gente está querendo construir. Também durante a pandemia, a gente tem visto em todo o mundo um aumento da violência doméstica contra as mulheres e é importante a gente reforçar que a violência também impacta sobre os direitos das mulheres, inclusive o direito à alimentação. A gente tem que jogar a luz também sobre a gente quer, e acho que essa sessão tem um pouco esse objetivo também, de jogar a luz sobre o protagonismo das mulheres para garantir o direito à alimentação e à vida das suas comunidades, principalmente nesse momento, e eu acho que esse momento de pandemia ele traz muitos desafios e também muitas oportunidades para a gente pensar os direitos humanos e entre eles o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas e onde que as mulheres estão na garantia desses direitos delas e dos coletivos onde elas se encontram. Excelente, Nayara, muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para a Débora Diniz. Agradeço mais uma vez a presença da Débora, ela aceitou muito prontamente o convite, ajudou a gente a pensar nas outras participantes, os artigos que ela escreveu sobre essa questão da economia do cuidado e o que está acontecendo na pandemia com as mulheres, inspirou muito a gente a fazer essa sessão, então a gente agradece mais uma vez aí a participação da Débora e passa, ela tem 10 minutos para falar. Estão me ouvindo, né? Eu agradeço muito a todas vocês por essa oportunidade de me juntar a uma comunidade de mulheres que pensam uma questão fundamental que foi posta agora pela pandemia, então é muito mais um momento para aprender junto com vocês, é quase que nós juntarmos pecinhas de como entender o que está se passando conosco. Mas eu também queria começar repetindo a homenagem de vocês à doutora Débora Duprá. Foi uma das procuradoras mais importantes para a defesa dos direitos humanos no Brasil. Semana passada foi seu último dia, na sexta-feira, antes da aposentadoria. Eu sinto profundamente o vazio em que ela vai deixar, mas eu estou segura de que talvez ela se some à nossa luta do lado de cá, fora das instituições, e vai poder nos ajudar a mover adiante essa agenda. Vocês me mandaram algumas perguntas e eu gostaria muito de segui-las, né? Vocês me perguntaram como é que as mulheres pobres, de classe média, negras, indígenas, camponesas, e nós podemos aqui ampliar os nossos marcadores sociais de vulnerabilidade,
corpo e na existência, como a questão da deficiência, por exemplo, como esse conjunto de mulheres que são fragilizadas pelas desigualdades, elas estão vivenciando diferentemente esse momento. Me parece que essa é uma pergunta fundamental porque ela faz um recorte de que a pandemia, nós falamos em um sujeito abstrato em risco ao vírus. Todos nós temos corpos que são frágeis ao adoecimento, frágeis a um novo vírus. Mas quando saímos dessa camada de uma universalidade do humano e vamos para uma pergunta concreta sobre como se vive o processo saúde e doença, como alguém pode se proteger melhor ou como alguém não pode, a própria vida é em permanente desproteção, porque a vida é muito mais sobrevivência do que qualquer outra coisa para qualquer uma de nós. As nossas políticas da vida, elas são políticas de sobrevivência. Os marcos da sobrevivência, quando eles se cruzam com as desigualdades, eles tornam a pandemia uma experiência muito mais perversa para muitas mulheres que para as outras. E quando aqui nós estamos falando de muitas mulheres e outras, eu certamente represento uma parcela das mulheres e cujos meus privilégios prévios me protegem mais do que outras mulheres. E aí é onde a gente começa a descascar e nomear. E aí a pandemia, na abertura foi dito, ela é o momento de nós sim fazermos circular fenômenos sociais que eram silenciados, como aqueles vinculados à desigualdade de gênero. Então eu começo falando a partir de mim mesma por uma provocação que o mundo que me toca. Vocês me perguntam o que é ser mulher. Não há uma resposta única. O que há é que a pandemia toca nos marcadores sociais de gênero e nas suas interseções, com esse conceito de interseccionalidade, que é com as suas complexidades, com outras desigualdades da vida social. Ser uma mulher negra, ser uma mulher trabalhadora em trabalhos essenciais, né, que podem ser do cuidado pago, do cuidado não remunerado. Mulheres que estão em regiões em que são os epicentros da epidemia na América Latina, e o Brasil é certamente o país hoje com a situação mais dramática. Quando nós nos movemos para as regiões norte e nordeste, são as mulheres mais precarizadas, mulheres camponesas, mulheres pobres. Quando nós vamos falando desses marcadores de desigualdade que são anteriores à pandemia, e nós vamos perguntar como essa mulher faz para sobreviver quando os equipamentos do Estado eles são colocados em suspensão, eles já eram frágeis, mas eles são colocados em suspensão, como são as escolas, onde as crianças comiam, onde as crianças passavam parte do seu tempo para essas mulheres terem um trabalho remunerado, quando nós temos a apartação, a separação social das mulheres nas suas redes comunitárias de cuidados de circulação de crianças, como, por exemplo, a separação das avós, as mulheres concretas, trabalhadoras das periferias das cidades no país, e mesmo em zona rural, as avós têm um papel fundamental, as irmãs, as tias, para a circulação das crianças, para os trabalhos das mulheres. E aí nós chegamos nessa categoria central. Todas as nossas respostas abstratas, e neste governo que estamos vivendo, de homens engravatados, quando vão dizer como nós vamos salvar, né, o país da pandemia, como vamos salvar a economia, há uma cortina por trás que é como vai se cuidar das pessoas. Como se cuida das pessoas na casa? Aquelas que estão doentes, aquelas para viverem o isolamento, para viver o distanciamento social, para aquelas que saíram das escolas e são dependentes. Então, uma categoria central da resposta à pandemia, ela toca as mulheres. E aí, de todas as classes sociais, porém as desigualdades prévias que eu já mencionei, torna isso ainda mais agudo, que são as nossas relações de dependência e de cuidado. Todas nós somos corpos dependentes. Só que são as mulheres, na distribuição social do cuidado, as que estão responsáveis, as quais são convocadas à garantia do cuidado. A alimentação é um deles. Tanto nos serviços pagos, quanto nos serviços não pagos, como no doméstico, comer é absolutamente essencial para a sobrevivência. Mas é cuidar, por isso que eu chamaria que a alimentação aqui ela é um dos elementos que compõe essa grande, que nós podemos chamar, economia ou trabalho do cuidado. Ele é pago e não pago. Então, começando a avançar na resposta, é que a primeira coisa que precisamos fazer, me parece,
é estranhar todas as respostas que são abstratas e universalistas sobre o impacto da pandemia em nós. O nós, ele precisa ser uma primeira entrada complexificada pelo significado da desigualdade de gênero entre nós. Por que eu falo da anterioridade de gênero aqui? Gênero, ele tem raça, ele tem classe, ele tem toda a colonialidade do poder, né? Todas as nossas histórias de desigualdade. Por quê? Porque as medidas abstratas de redução da curva, de achatamento da curva, de conseguir com que nós baixemos os números para que o sistema de saúde não entre em colapso, manda as pessoas para casa. E é importante que as pessoas estejam na casa. Só que quando nós temos um Estado desprotetor para a garantia da economia, do trabalho, do cuidado, nós estamos falando das mulheres. Aí é claro que as mulheres negras, as mulheres trabalhadoras, as mulheres mais pobres, elas vão ter camadas de desigualdade e de opressão e de desamparo maiores que as mulheres de outras classes sociais. Então, nós não conseguimos, minha primeira provocação é que qualquer resposta à pandemia, ela tem que ter gênero e as suas interseccionalidades com outras formas de desigualdade. Por quê? Porque nós não vamos responder. A resposta econômica, a resposta de saúde pública, ela passa pela nossa capacidade de cuidar dos corpos adoecidos e de cuidar de todos os dependentes, das quais os equipamentos formais do Estado, eles sofreram uma suspensão e uma ruptura nas suas regras de normalidade e alguém tem que cuidar. Alguém tem que cuidar das crianças, dos idosos, das pessoas dependentes. Eu começaria por aqui como uma provocação. E aí, no cerne disso, é sobre quem prepara a nossa comida, como cuida, aonde se compra comida. E aqui, para avançar, para nós fazermos uma outra rodada, considerando que essa é uma atividade essencial das mulheres para a resposta à pandemia, cuidar das suas crianças e cuidar da comida, talvez aqui tenha uma resposta sobre como proteger as mulheres que estão em situação de violência. Os supermercados, por exemplo, os mercados, as feiras, são os espaços em que as mulheres em situação de restrição de mobilidade, isso passa em toda a América Latina, elas ainda são espaços que elas possam ir, talvez aí sejam portas de entrada, exatamente pela responsabilidade pela alimentação, para a proteção de direitos. Nós temos que usar a essencialidade a qual é confinada as mulheres, para onde nós podemos resgatá-las se estiverem em situação de espoliação grave, para risco de vida, como o crescimento do feminicídio ou de violência. Excelente, Débora, muito obrigada. É super importante quando a gente junta pessoas que fazem diferentes discussões, porque a gente acaba tendo reflexões que, por mais que a gente trabalhe com um tema há muito tempo, a gente não consegue ter, né? Então foi muito, muito rico para a gente. A Débora, ela pode ficar com a gente durante 1 hora, e no nosso roteiro estava previsto a gente ouvir a Buba, a Sandra, teriam perguntas e voltariam para as respostas. Então, o que eu sugiro é que a gente mantenha e a Débora seja a primeira a responder, porque aí depois a gente segue. Pode ser? A Buba, por acaso, chegou? Chegou? Ela não me respondeu nada. Se ela não falou nada com ninguém, ela não chegou. Não chegou, né? Então eu vou passar também agradecendo muito ela ter aceitado o nosso convite. É uma companheira já de muito tempo, que é a Sandra, para ela fazer a fala pelo Movimento de Mulheres Camponesas. Olá, Sandra, tá me ouvindo? só uma coisa que eu esqueci. Você tem 10 minutos. Quando tiver faltando 1 minutinho, eu vou falar. Só conclua, tá? Só para não assustar. Tá joia, obrigada. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo, Sandra. Então tá. Bom, eu vou começar, como vocês me conhecem também, eu gosto de poesias, né? E eu vou começar com uma poesia que eu escrevi numa atividade do Movimento de Mulheres Camponesas em 2011, quando debatíamos soberania e segurança alimentar. Acho que ela se mantém atual, né? E para a gente também trazer um pouco de serenidade a mais para esse momento difícil que estamos vivendo, né, no mundo. Então, mulheres construindo soberania. Para construir soberania e segurança alimentar, é necessário a mulher camponesa valorizar sua história, sua cultura e o conhecimento popular.
De luta, organização e produção, experiência socializar. Na cultura patriarcal, em que a submissão parece natural, precisamos desconstruir essa visão machista, na qual a mulher tem que pedir licença para poder ir e vir. Essa é uma imposição da sociedade capitalista. Licença, não peço não. A mãe terra peço permissão, para nela trabalhar e dela forjar o pão. Produzir alimento saudável para garantir o direito humano à alimentação. Soberania, luta multifacetada, é saber dizer não. A imposição do modelo capitalista e patriarcal e a subserviência da nação. Enfrentar o agronegócio, acabar com transgênicos e agrotóxicos que geram doenças e contaminação. Produzir alimentos saudáveis é nossa missão, e com o povo organizado acabar com a opressão de classe, gênero e etnia com liberdade de organização. Construir soberania, aliar prática e teoria na luta do dia a dia para fazer transformação. Então, com essa poesia também, eu escolhi ela, né, para dizer que os debates, que esse debate proposto para esse momento, ele é no movimento de mulheres camponesas, ele está no movimento desde a sua origem, né? Porque desde a origem do movimento nós viemos denunciando o modelo produtivo imposto ao campo, esse modelo de morte, morte da biodiversidade, morte da terra, das águas e das pessoas, né? A morte física das pessoas ao longo da história da luta pela terra no Brasil, né? Que não é de agora também, é desde a invasão dessas terras, que é a morte de camponeses, de sem terras, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e de toda a diversidade de povos que compõem o campo brasileiro, né, que compõe o campesinato no Brasil. Então, é um debate que nós temos no movimento feito sempre fazendo a denúncia desse modelo, né? E também, desde a origem do movimento, nós questionamos o sistema capitalista, patriarcal e racista e a forma como ele se expressa, que é nas relações sociais de gênero, né? E na violência contra as mulheres, tanto do campo quanto da cidade. E agora, nesse momento de pandemia, as mulheres camponesas, a gente tem trabalhado com as mulheres camponesas para que a gente se mantenha na resistência, né? Fazendo isolamento social, fazendo distanciamento, e que no campo isso é mais tranquilo de se fazer do que na cidade, né? Fazer o isolamento social. A gente continua produzindo alimentos saudáveis, seja nos quintais produtivos, seja nas hortas, né? Nos espaços que as mulheres atuam na produção, né? Nos espaços mais diversos, né? De produção de alimentos saudáveis, isso com os princípios da agroecologia, né, que também a gente é a partir daqui que a gente fala, é a partir da agroecologia, dos princípios da produção agroecológica que a gente fala na produção de alimentos saudáveis. Continuamos também trabalhando o cuidado com a saúde, e quando a gente pensa o cuidado com a saúde, pensando essa questão do fortalecimento do sistema imunológico, porque hoje é a única arma que temos, né, a arma mais eficaz, poderia dizer, para enfrentar um vírus que não tem vacina, que não tem nada para enfrentar ainda produzido, enfim. Então, é o nosso corpo, como a professora Débora, que eu quero parabenizar pela fala, pela reflexão, muito bom, e me fez pensar muitas coisas também, ouvindo. Então, é com o fortalecimento do sistema imunológico que a gente precisa enfrentar o vírus nesse momento, né? E quando a gente pensa na saúde também, é saúde de forma integral, trabalhando o uso das plantas medicinais, que também vem desde a origem do movimento, né? Se trabalhando o uso das plantas medicinais, os chás, as tinturas, xaropes, homeopatias, né? Tudo com essa perspectiva da saúde integral. Mas também, como o Brasil é enorme e tem diferenças regionais e tem diferenças no campo, né, as diferenças sociais também muito fortes, também a gente sabe
que tem muitas mulheres camponesas hoje que estão em situação de insegurança alimentar, né? A professora mencionou antes as regiões norte e nordeste, regiões que historicamente, né, enfrentaram essas dificuldades e nesse momento elas se agravam ainda mais. E também, como eu sou aqui da região sul, a gente enfrentou agora no último período uns 4, 5 meses de seca e que tem muita gente no campo que ou perdeu toda a produção, muitas mulheres que perderam a produção ou toda a produção, ou tiveram a sua diversidade de produção muito reduzida pela escassez de água. E também, né, é importante a gente sempre ter a gente fazer essa leitura de que por que está faltando água aqui, faltando chuva, né? É pelo desmatamento na Amazônia. Então, isso tem tudo a ver com a questão dos rios aéreos que trazem as chuvas para a nossa região. Então, o desequilíbrio ambiental que agora há poucos dias, alguns estados do Nordeste enfrentaram muita chuva, né? Enchentes, que também destruíram a produção, nós aqui enfrentávamos a seca. Então, tudo isso está muito articulado, né? E as mulheres sentem muito isso na pele. E quando nós falamos nos cuidados, né? Nesse tempo de pandemia, fica ainda mais visível a sobrecarga de trabalho historicamente imposta às mulheres, que são a maioria também nas linhas de frente de enfrentamento à pandemia, né? Um exemplo é na área da saúde, as enfermeiras, né? A grande maioria são mulheres que estão trabalhando, que estão enfrentando diretamente, né? Trabalhando diretamente no enfrentamento a esse vírus, né? Na produção de alimentos, produção e preparo dos alimentos para a família, né? Um outro cuidado e que traz uma sobrecarga muito grande às mulheres e que também sempre foi uma tarefa das mulheres, o cuidado com idosos, com crianças, com doentes, e agora os idosos e doentes, né, precisam de uma atenção ainda maior, e quem dá essa atenção, quem faz esse cuidado? São as mulheres, né? E com as crianças, nesse período também que está se implantando uma EAD capenga, né, aí a gente está caminhando pelas condições impostas nesse momento, caminhando para uma EAD, para atividades remotas, para fazer com as crianças em casa, e quem está fazendo isso? Também são as mulheres, né? São as mulheres que estão com essa sobrecarga nesse sentido. Ontem mesmo conversava com uma diretora de uma escola indígena, que é aqui na região, uma escola indígena que tem 350 educandos e educandas. E a preocupação dela era muito com os idosos, né, nesse momento, que a aldeia precisa estar fechada, não estão recebendo nem ninguém, a não ser as pessoas da área da saúde, tem permissão para acessar o território da aldeia. A preocupação com os idosos e com as crianças. E quem faz esse cuidado com os idosos e as crianças são as mulheres. Então, nos territórios camponeses, nos territórios indígenas, enfim, né? Em todos os territórios, tanto no campo quanto nas periferias, né? Que a professora também falava dessa questão das desigualdades que se evidenciam muito nesse momento. Então, tudo isso vai gerando uma sobrecarga de trabalho às mulheres. E quando a gente pensa o cuidado, né, ou os cuidados, também nós precisamos nos questionar quem cuida, quem está cuidando de quem cuida, né? Então, as mulheres muitas vezes não têm tempo nem de cuidar de si, adoecem fisicamente, adoecem psicologicamente, emocionalmente, e tem reflexos, isso tudo tem reflexos também, né, no físico, né, que a manifestação física de todas as doenças que atingem as outras dimensões da vida, né? E a questão da violência, que nesse período já vinha, né? Não é só com a pandemia, já vinha com a naturalização e o aumento desenfreado de violência contra as mulheres, de feminicídios no Brasil, agora se aflora ainda mais. E quando a gente olha no campo,
que muitas vezes tem gente que tem uma falsa sensação de paz, né, nas famílias, porque não existem dados oficiais em relação à violência contra as mulheres no campo, mas não existe paz. O que existe é um silenciamento, o que existe é o medo, muitas vezes, né? E se já era difícil... Concluindo, tá, Sandra? Tá. E se já era difícil antes da pandemia, agora piorou ainda mais, né? Porque com essa... que as mulheres não conseguem mais saírem, né? Para fazer nenhum tipo de denúncia, enfim. Bom, o que nós, seguindo um pouco, né? O roteiro pensado, o que nós, enquanto movimento de mulheres camponesas, enquanto movimento agroecológico, enquanto camponeses, né? Nós defendemos um modelo de desenvolvimento que preze primeiro pela vida, o campo com desenvolvimento humano, né? Com gente no campo, com escolas do campo, com gente vivendo e produzindo alimentos saudáveis. Então, e esse momento da pandemia, ele explicitou as contradições históricas impostas de modelo de desenvolvimento, né, impostos ao campo. Enquanto a gente defende isso, o modelo hegemônico do capital defende um campo sem gente, um campo de monocultivos, de destruição de todas as formas de vida, de um modelo gerador de doenças e morte, né? A pandemia é consequência desse modelo produtivo também imposto ao campo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Quais são as saídas possíveis para a gente, enfim, para esse momento, né? Então, eu pensei algumas coisas, né, para colocar para o debate, então, rapidamente, né? Nós precisamos nos reinventar, repensar as formas de fazer a luta e a resistência, fortalecer a solidariedade entre campo e cidade, nesse sentido a solidariedade, né, com as mulheres trabalhadoras das periferias, as mulheres camponesas têm feito, onde é possível, né, campanhas de solidariedade, os movimentos sociais do campo têm feito de distribuição de alimentos, de confecção de máscaras, de fabricação de sabão artesanal para higiene e limpeza, e feito a doação desses produtos, né, nas periferias dos grandes centros. Continuar denunciando esse modelo de morte, né, o sistema agroalimentar dominante hoje, né, a gente denunciar e buscar formas de romper com ele. As mulheres vinham junto com um protagonismo muito grande na constituição de feiras agroecológicas, né, e que nesse momento muitas foram fechadas, enfim, mas denunciar esse modelo agroalimentar existente e dominante, né, continuar combatendo, denunciando e enfrentando esse governo genocida, responsabilizar o governo Bolsonaro, né, esse desgoverno pelo descaso com a vida das pessoas, fortalecer essa luta pelo fora Bolsonaro, né, pelo Bolsonaro e Mourão, e valorizar os saberes tradicionais, os conhecimentos milenares, ancestrais das mulheres e dos povos do campo, das águas e das florestas. Áreas de produção, recuperação e melhoramento de sementes crioulas, que são essas sementes, elas são o elo entre o passado e o futuro, né? Então, é preciso valorizar as experiências de produção, fortalecer a produção de sementes crioulas, que é nessas sementes que está contida a diversidade de vida. E que nós possamos fortalecer os laços e continuar defendendo a vida das mulheres e do povo trabalhador, da classe trabalhadora, enfim, no campo e na cidade. Isso, Valéria. Obrigada, Sandra. Desculpe aí o papel de ter que cortar a fala, mas é o papel. Eu acredito que a Buba não chegou, então queria muito agradecer a Sandra. Acho que ela traz elementos importantes. Acho que juntando com o que foi trazido também pela Débora antes, tem muitos elementos para a gente pensar na nossa reflexão, né? Acho que, como a Nayara falou, quando a gente está falando de direito à alimentação, a gente está falando de direito a acesso à renda, direito a acesso a território, direito a acesso a produzir, a vender sua produção, a comer uma comida que traga saúde. A gente está falando que as pessoas possam ter saúde física e mental. Ter saúde física e mental é um grande desafio na sociedade patriarcal, machista, é um grande desafio para as mulheres. Então, acho que traz muitos elementos. A gente tem preocupações com algumas categorias. É uma pena que a Buba não apareceu. A Buba é uma socióloga, ela é militante do coletivo Fala Cari. Ela tem atuado em ações de educação em comunidades
o potencial criativo de resistência transformador que a gente vê em territórios como periferias, favelas. Ela poderia trazer mais elementos ainda. A gente lamenta que ela não esteja aqui, porque ela tem denunciado como esse momento escancara ainda mais as desigualdades que já existem e estão aí, só não vê quem não quer, mas fica mais evidente agora. Então, é uma pena que ela não tenha participado, mas a gente abre, se alguém tiver algumas perguntas, e aí a gente vai passar a primeira palavra para a Débora, Sandra, porque ela vai ter que sair, mas depois a gente passa para você também. E se a Débora tiver alguma informação, por exemplo, sobre essa questão, um tema que é muito forte nesse momento da pandemia, a situação de empregadas domésticas, por exemplo, em sua maioria negra, né, que ficam sem renda nesse momento, mas se tiver algumas informações sobre como que está essa discussão e trazer para a gente, eu acho super importante. E passo a palavra agora para a Annelise sistematizar aí as perguntas que apareceram, ou que a gente tem para ela. Bom, a gente tem aqui uma pergunta da professora Elisabetta, e eu também queria fazer uma ponderação. Enquanto a gente vai fazendo essas perguntas, as outras pessoas que têm interesse podem estar registrando aqui no chat, que eu depois faço. A primeira pergunta é da professora Elisabetta para a Débora. Débora, em um dos seus artigos, no início da pandemia, você declarou que o mundo pós-pandemia não teria alternativa a não ser incorporar os valores feministas. Passadas essas semanas, como você vê essa afirmação? Eu agradeço muito, Annelise, essa pergunta. E eu, na verdade, o que eu disse nessa entrevista era que o que nós temos nesse momento da pandemia, e esse é um momento de exemplo disso, nós estamos fazendo uma circulação de novos valores sobre como queremos e como imaginamos ser uma sobrevivência justa, uma vida coletiva que seja mais inclusiva. É disso que nós estamos conversando. Eu sou uma feminista que atua no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. A Sandra é uma liderança campesina em que trabalha questões relacionadas à terra, questões relacionadas ao desenvolvimento, mas a partir de outros marcos. Ela falou aqui coisas que para mim soam como uma poesia aos ouvidos. Os povos das águas. Então, inclusive, é um vocabulário novo para mim. Este encontro, a mim, é um encontro feminista. É um encontro em que comunidades que tradicionalmente não se encontrariam para conversar, em que nós precisamos mutuamente nos escutar para dizer: aqui está a chave da possibilidade de um encontro. E é isso que o desamparo que nós estamos vivendo em torno da pandemia, me parece, nos oferece, a partir de uma ferida existencial, uma ferida de vermos o que está acontecendo com as mulheres mais vulneráveis desse país, a dizer como nós vamos responder a isso. Um caminho é uma resignação de que o futuro está traçado por esse autoritário, fascista, não um único sujeito, mas uma forma de exercer o poder, da qual nos assola no país. De outra forma, são formações de ecossistemas, como estamos aqui, nós não precisamos concordar em tudo. Certamente, muitos de vocês, quando se aproximarem do que eu digo em campos muito relacionados à saúde e aos direitos das mulheres, num feminismo de raiz, vocês vão dizer: aqui, Débora, a gente podia ir com mais calma na nossa conversa, e eu estou disposta a nós irmos. E certamente o contrário vai ser verdadeiro. Mas mesmo assim nós podemos nos encontrar. Então a minha provocação é que nós estamos em um momento de abertura. Aqui eu não descreveria como diálogo, mas uma abertura a um encontro de possibilidades de equivalências em comum sobre um mundo em que as lutas contra todas as formas de desigualdade e opressão é o que nos une. E isso toca que isso é uma questão feminista. Não há como deixar nenhuma das mulheres para trás. Mas no centro das mulheres das quais falamos não está a minha corporificação do feminino. Estão as mulheres que tradicionalmente foram silenciadas, as quais estavam silenciadas e anonimizadas antes da chegada desta pandemia, antes da chegada de Zika no Brasil. Obrigada, Débora. A minha reflexão vai um pouco nesse caminho de construir pontes e aprofundar um pouco mais o debate. Eu tenho refletido muito a questão de comensalidade e
as transformações que a pandemia tem trazido dentro desse universo do comer. Por ser uma atividade muito cotidiana, isso impactou profundamente, né, os hábitos de todas as classes sociais, com repercussões diferentes, né? E a mim cada vez fica mais claro a dificuldade que a gente tem no Brasil, e obviamente não aleatória, de aceitar a diferença e a diversidade. O nosso povo se origina a partir da diferença e da diversidade. E dentro do universo feminino, eu acho que as mulheres, elas, através do cuidado, elas acolhem muito a diferença, porque elas acabam amenizando os conflitos dentro da família, elas vocalizam essa diferença como algo afetivo também, dentro do universo do cuidado. E eu queria que, na verdade, você comentasse um pouco isso, Débora, porque o que eu estou tentando dizer é que essas diferenças, elas acabam dando uma sustentação também para aumentar esse fosso da desigualdade. Porque a partir delas, a gente vai invisibilizando, vai tornando cada vez mais difícil olhar para esses processos e enfrentar a desigualdade social. Por exemplo, você cria uma dificuldade enorme das pessoas de aceitar a diferença no universo trans, no universo de pessoas que são deficientes. Você vai tornando elas mais estranhas e invisíveis para justificar exatamente a desigualdade. E eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu acho que a pandemia, ela talvez tenha gerado na gente um outro olhar para a necessidade de reconstruir essas articulações. Então, eu queria que você tentasse comentar um pouco, porque a gente precisa, eu acho que, resgatar essa reflexão. Eu peço desculpas a Sandra por mais uma vez responder, Sandra, sem ouvi-la. É algo bastante desagradável isso, porque esse é um momento de troca, certo? Eu só queria falar outra palavra que você disse, que a mim foi muito nova antes de responder, além dos povos das águas, que a mim soou lindíssimo, as sementes crioulas. É só dizer, eu estou tentando aqui voltar nas minhas notas do que me toca sobre um mundo que a minha imaginação era estreita para pensar. E aí eu começo a responder você, Annelise. O desamparo da pandemia, ele nos provoca ou uma experiência concreta do luto ou uma expectativa do luto. O desamparo, ela pode ser um afeto, como diz o Vladimir Safadi, ele pode ser um afeto criativo. O que quer dizer por um afeto criativo? Ele pode ser mobilizador sobre outras formas de encontro e de luta política. O desamparo não significa o pessimismo das elites intelectuais. Não significa o abandono da possibilidade de luta por dizer já ganharam e já estão no poder. É o contrário. Se há uma ferida ética nova que nós estamos vivendo nesse momento, é essa ferida de não sabermos onde estamos, que dia estamos, com diferentes matizes de experiência. As mulheres trabalhadoras de trabalhos essenciais, que todos os dias saem da sua casa e deixam seus filhos sozinhos, porque as escolas estão fechadas, porque as avós estão separadas, essas mulheres vivem uma angústia existencial pela sobrevivência que nenhuma de nós aqui, talvez, consiga antecipar e a imaginação se aproximar. O que a pandemia, me parece, nos faz a pergunta, é uma pergunta sobre como nós podemos ampliar a nossa capacidade de imaginação. Não é sentir a dor dos outros, porque isso nós não fazemos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos falar pelos outros, mas nós conseguimos imaginar vidas e possibilidades de sobrevivência que nós desconhecíamos. E esse desamparo, que esse deslocamento do tempo, do espaço, da geografia e da normalidade, tem que nos mover, não para um novo normal. O que vivíamos antes não tinha nada de normal. Era a desigualdade entranhada, era a desigualdade normalizada para o privilégio de alguns e exploração de muitos. Então, o que está posto diante de nós são essas sementes, e é isso que eu chamo, são sementes feministas, de dizer como nós vamos desafiar que esse mundo pós-pandemia, que nós não sabemos quando vai surgir, ele surja
com menores formas ou mais tênues de desumanização. Então, a sua pergunta concreta era dizer essas narrativas de intolerância, de não aceitação à diferença, elas são regimes de poder, regimes de classificação, regimes de saber, de desumanização de corpos e de formas de vida. Então, a nossa pergunta mais fundamental aqui, que nos une, da qual eu chamo de feminista, é de como nós vamos construir, resgatar valores feministas para uma humanização da vida, humanização dos corpos e da existência, sim enfrentando os nossos privilégios imerecidos. Nós temos testamentos que são imerecidos sobre a nossa vida e como nós vamos provocá-los. E aí, só para avançar um pouco mais, pedir novamente desculpas, contar histórias me parece muito importante nesse momento, porque nós estamos confinadas aos nossos espaços, aquelas que são desessenciais à vida. Eu gosto de dizer isso. Há muitas mulheres que são essenciais à vida, aquelas que continuam produzindo na terra, aquelas que continuam cuidando de quem são os dependentes, aquelas que estão nas frentes dos trabalhos essenciais. Eu sou alguém desessencial à vida. Eu posso fazer o meu trabalho remoto, eu posso usar o meu tempo da espera da sobrevivência para conversar com outras pessoas. Então, o que eu posso fazer é contar a história daquelas que são essenciais. E uma das coisas que fiz foi criar uma conta no Instagram que se chama relíquia.rum, que é relicário, né? Só que no plural, relíquia.rum, em que todos os dias, com um artista plástico chamado Ramon Navarro, nós contamos 2 histórias de mulheres que morreram na pandemia. Essas mulheres eu não as conhecia, essas mulheres são anônimas nas notícias, elas são contadas por números, elas são contadas por estatísticas, e ali nós tentamos imaginar essas vidas perdidas, porque qualquer mulher que morra durante uma pandemia morreu uma hora errada, foi acelerada pela desigualdade. E ali é uma forma de dizer, vamos pensar em quem são essas pessoas que essa pandemia está levando. E uma segunda conta, que eu perdoo ter sido em inglês, mas é porque ela é inglês, espanhol e português, para ampliar a nossa paróquia de conversa, se chama Women in Times, Mulheres em Tempos. E todos os dias nós contamos histórias de mulheres que pela América Latina e o Caribe, elas estão em uma resistência criativa ao tempo da pandemia. Aqui é pequenininho, mas é uma tentativa de sair do que é a minha própria comunidade de existência e ouvir outras histórias e dizer como as mulheres estão sobrevivendo. Certamente hoje, ouvindo vocês, o meu radar para ouvir as histórias ele é diferente. Sandra, eu queria perguntar se você quer comentar essas respostas ou também participar das 2 perguntas. Tem uma pergunta para você, mas antes eu queria fazer essa consulta. Bom, eu quero... A minha manifestação é para concordar com a professora Débora, que esse é um encontro feminista, sim, porque nós também somos um movimento feminista camponês, e que nós estamos, enquanto movimento de mulheres camponesas, juntamente com os movimentos da Via Campesina, internacional, nacional, os movimentos da CLOC, que é a Coordenadora Latino-Americana de Organizações do Campo, e estamos construindo o feminismo camponês popular. Porque quando a gente fala do feminismo, são feminismos, né? E, de fato, nós estamos nessa construção de um feminismo, demarcando o nosso espaço, né? Que é no campo, e demarcando a classe também, né? Por isso, popular, que é um feminismo que pertence às trabalhadoras, às mulheres da classe trabalhadora, e que estão no campo, na produção de alimentos, na preservação da vida, da biodiversidade, no cultivo resgate e preservação das sementes crioulas, trabalhando com a agrobiodiversidade e, nesse sentido, também questionando a sobrecarga de cuidados historicamente impostas às mulheres e que, nesse momento da pandemia, estão aflorando assim, e se tornam ainda mais visíveis. E também a gente sempre denunciava, e agora ainda mais, a invisibilidade do trabalho das mulheres, porque um exemplo bem concreto, quando a gente fala do trabalho das mulheres, que sempre se ouviu no campo que as mulheres, além de ouvir, também reproduziam, né, porque também se reproduz, né, a cultura, que fazem o serviço em casa e a ajuda na roça.
mas esse serviço em casa, quando não é considerado trabalho, ele é essencial para a vida, para a manutenção da vida das famílias, né? E essa ajuda na roça também é essencial e é o que joga nos ombros das mulheres a dupla, a tripla jornada de trabalho, porque são as primeiras a acordar e as últimas a deitar à noite, né, a dormir, enfim. Então, acho que dialogando é sim um encontro feminista, né, com esses diversos olhares, e isso com certeza nos enriquece muito e que nós possamos sair dessa pandemia e que vamos sair nos cuidando para sairmos ilesas, né, dessa pandemia, com esses olhares, né, e com essa construção coletiva, com essa enquanto seres humanos melhores, né, com essa capacidade que nós já temos, mas que ela se aflora também nesse momento quando a gente vê milhares e milhares de vidas sendo ceifadas. A impressão que eu pessoalmente tenho é de que nós, povo brasileiro, está morrendo como moscas, sabe? Quando tem uma infestação de moscas, o exemplo pode não ser o melhor, mas e se passa algo, um veneno, e vai morrendo e ninguém está vendo. E no Brasil é isso que está acontecendo. O povo, principalmente das periferias, o povo trabalhador está morrendo como se fôssemos moscas, né? E não somos vidas humanas, o povo que está se expondo nos trabalhos que são essenciais, né? Com poucas ou quase nenhuma proteção, estão muito mais vulneráveis a esse vírus e com um descaso, assim, que causa uma indignação muito grande, que a gente consiga transformar, canalizar essa nossa indignação na construção desse mundo melhor que nós queremos, né, para todos e para todas nós. Tem mais uma pergunta aqui, Sandra, que eu vou fazer para você. Aqui diz assim: uma questão dos movimentos do campo é como gerar uma realidade que a juventude fique no campo. Muitas vezes as soluções têm muito a vertente de introdução de tecnologia. E essas análises também tratam a juventude de maneira indistinta. Como você vê a mulher jovem no campo e na luta pela agenda camponesa, da professora Beta também? Então, essa é uma questão que de fato é muito preocupante, porque o campo, como eu disse antes, né, existem dois modelos no campo em disputa, né? E o modelo hegemônico, que é o campo, que era um campo vazio de pessoas, né, para impor a produção em larga escala de monocultivos. E quais são as questões concretas que fazem com que isso aconteça? É a nuclearização das escolas, o fechamento de escolas no campo é uma das coisas que atinge em cheio as comunidades camponesas. Por quê? Porque são nas escolas que acontecem os eventos, as atividades das comunidades, as reuniões, enfim, a vida circula nesse entorno das escolas no campo. A partir do momento que você fecha escolas no campo, muitas crianças, adolescentes, jovens precisam acordar às 5 da manhã, pegar um ônibus escolar, enfrentar o perigo das estradas para chegar na escola, estudar, e voltam para casa muitas vezes já no final da tarde, né? Porque existem no interior do Brasil existem distâncias enormes que as crianças estão percorrendo para poder estudar. E isso faz com que muitos adolescentes e jovens tenham que ir para as cidades trabalhar em trabalhos precarizados, né? Em subempregos para poder estudar. Essa é uma das questões. A outra é a questão também que precisa estar, que a gente faz esse debate, mas precisa avançar também, é na questão geracional, né? De gênero e geração. Porque muitas vezes essas questões de gênero, elas são determinantes para expulsar as filhas de casa, expulsar no sentido da palavra mesmo. Que muitas jovens saem de casa para trabalhar no cuidado de outras famílias, trabalhar como trabalhadoras domésticas nas cidades, porque não tem renda no campo, né? Porque quem administra a renda, embora as jovens trabalhem o dia inteiro na roça, na casa, na produção, mas eles não têm a renda. Quem administra a renda, pela cultura patriarcal, né, é o homem. Então, pela falta de renda, pela falta de incentivo de perspectivas no campo, os jovens vão, e as jovens vão para as cidades. Então, isso tudo é uma estratégia
pensada, não é por acaso que isso acontece, é uma estratégia pensada, né, da expulsão dos jovens do campo. E também é comum muitos pais e mães dizerem: eu quero que você vá para a cidade estudar para não ficar virando pedra como eu fiquei a vida inteira na roça. Ou seja, aquela visão de que o campo é um lugar de falta de perspectivas de vida, é um lugar de, se você não teve outra opção, você fica no campo, mas se você tiver outra opção, você sai do campo, né? Então, a gente destruir essa lógica, né, essa visão, e compreender o campo como um lugar, sim, de vida, um lugar que pode, que gera cultura, gera vida, que produz alimentos, que preserva a biodiversidade, e que é preciso pensar a juventude, né, nesse sentido, pensar cultura também, atividades de lazer, atividades culturais, porque no campo, muitas vezes, só existe lazer na comunidade, que são lá alguns espaços muito reduzidos e que para as jovens mulheres, principalmente, não existem. Então, é pensar todas essas dimensões da vida, né? E pensar o campo como um espaço de vida e não como um espaço de falta de opção de vida, né? Então, essas questões são fundamentais para manter também as jovens no campo. Além de trabalhar a questão da produção e da preservação da biodiversidade e pensar essas outras dimensões da vida, né? São para além disso. Certo. Eu tenho mais 2 perguntas para a Débora. Eu vou pedir licença para direcionar para ela por conta da questão do tempo, e aí depois, se as meninas quiserem, podem encaminhar, tá bom? Sandra, depois tem mais perguntas para você, mas aí a gente vê como encaminha, tá? A primeira é assim, Débora: como espaços onde poderia haver a possibilidade de amparar mulheres com mobilidade restrita por conta da quarentena e também situação... Eu não entendi muito bem isso aqui. Eu acho que ela quer saber um pouco sobre esses espaços de acolhimento, de amparo a mulheres que têm mobilidade restrita por conta da quarentena. Eu não estou conseguindo entender isso aqui. Elisa, está aqui no comentário uma pergunta da Juliana Lobo. A E professora outra? Débora citou a questão dos mercados e das Isso. feiras, né? Como Então, espaços. então. A professora Débora citou mercados e feiras como espaços onde poderia haver a possibilidade de amparo a mulheres com mobilidade restrita por conta de quarentena e também situações de violação de direitos dentro de casa. Eu queria entender melhor como aproveitar o potencial desses espaços para o amparo. É isso, é que ela juntou, desculpe. Muito bom, Juliana. Alguma outra pergunta, Nelise, ou essa? Não, é só essa, é que elas estavam separadas, mas Tá. é uma... Tá. Sandra, você quer me fazer alguma pergunta? De alguma coisa que me equivoquei aqui? Não equivocou-se, não. Eu agora fiquei muito curiosa, preciso ler esse artigo e quero compreender mais essa questão dos corpos, dos nossos corpos de mulheres, né, na questão do trabalho, dos cuidados, da economia do cuidado, um pouco nesse sentido, porque a gente também tem esses questionamentos, né, em relação à invisibilidade do trabalho das mulheres. Então, talvez falar um pouco mais a respeito disso. Tá. Eu queria até, todo mundo sabendo aqui, se eu poderia procurar você depois, para quem sabe a gente tentar fazer alguma coisa junto e pensar como é que eu posso participar mais do movimento de vocês, nacional, global, e quem sabe a gente se juntar. Eu acho que são esses espaços que oferecem isso, né? Essa pergunta, para mim, talvez seja a pergunta mais importante da minha participação hoje. A ideia não foi minha. Quando nós começamos a coletar essas histórias pela América Latina, pelo Caribe, pelos cantinhos mais escondidos, nós ouvimos uma história, a gente ouviu no Equador, ouviu na Colômbia, a primeira grande restrição que os governos fazem para controlar a pandemia, ao dizer que nós temos que ter distanciamento social, é uma coisa. Outra coisa é toque de recolher, né? Proibir que as pessoas saiam à rua, controlar horários. Isso aqui é um avanço de restrição de direitos muito importante.
Uma coisa, nós temos regras das pessoas ficarem em casa para evitar aglomerações, para evitar contágios. Mas é usar isso como porta de entrada de restrições dos direitos. Então, o que nós estamos vendo pela América Latina e o Caribe inteiro são restrições de mobilidade. E há 2 locais em que as mulheres, com as igrejas fechadas, que as mulheres estão conseguindo ir. São as feiras, os supermercados, os mercados ou as farmácias. Esses são os espaços que nós temos que utilizar para termos estantes, balcões, mulheres informando outras mulheres. Que na hora em que ela vai pagar a compra na feira, ela receba um papelzinho. Você está sofrendo violência? Procure aqui ajuda. Em que se tenha um estande em que vende tomate e ali tenha-se coisa que informe. Se for uma população muito letrada, que tenha alguém que consiga informar. Mas nós temos que usar esses espaços que os controles da pandemia, legítimos ou ilegítimos, estão permitindo que as mulheres acessem. E aí voltamos ao centro da nossa conversa, como a alimentação, porque é o cuidado entre dependência e a sobrevivência fundamental e cabe às mulheres. É aí onde estão os canais. E aqui é a provocação sobre os limites e a restrição da nossa imaginação. A resposta típica do feminismo urbano é pensar saídas muito bem intencionadas e boas, como hotéis, como usar a polícia, usar as delegacias. Nós temos que usar esses canais. Eu não estou dizendo que eles não são importantes, mas quando nós pensamos na vida concreta das mulheres, é o supermercado, é a farmácia, é a feira, é o mercado. Ela continua alimentando sua família e a si mesma. E como fazer desses espaços os espaços seguros e silenciosos de informar as mulheres. Então, aqui o meu convite, se nós pudermos pensar juntas como fazer isso e como fazer isso ao redor da região, contem comigo, usando as redes que vocês tenham de mulheres campesinas, de redes de mulheres trabalhadoras no campo e de como fazer que na hora em que isso chegue a essa mulher que está numa situação mais do que de confinamento, mas de maus tratos, de tortura doméstica, ela consiga ter um canal de sobrevivência. Então, esse é um exemplo concreto de como nós poderíamos fazer. Houve uma pergunta que eu gostaria muito de responder, que disse que nós estamos falando de mulheres campesinas, de situação rural, de diversidade de mulheres. Quando nós olhamos nós 4 aqui, nós representamos, com as nossas diferenças, que não são tão evidentes com os nossos corpos, diferentes inserções de classe. Certo? Aqui nós temos mulheres rurais, mulheres urbanas, mulheres com maior escolaridade, menor escolaridade. E a pergunta diz por que nós não temos mulheres indígenas. Eu queria responder e nomear. Esse grupo fez o convite a Cari, que é uma mulher, uma liderança indígena. Ela trabalha comigo no mestrado, uma das poucas advogadas brasileiras indígenas, é uma mulher guajajara, e ela não pôde estar aqui. Da mesma forma, nós convidamos mulheres que trabalham em periferias de grandes cidades, que também não puderam estar aqui. Porque, sim, elas são poucas. Então, elas estão se distribuindo como podem. Eu queria reconhecer que foi um esforço da organização dessa conversa por uma diversidade de mulheres. Muito obrigada, Débora. Não sei se a Nise encerrou e se a Débora vai ter que sair. Se ainda tiver pergunta, eu peço só para a gente dar um tempinho para a despedida da Débora e a gente também agradecer. Eu acredito que a Débora está saindo, né? Isso, e se eu pudesse depois escrever para vocês e para todas as pessoas que estão aqui, vocês conseguem me localizar novamente. O Instagram que eu fiz referência se chama relíquia.rum e o outro, que é de histórias de toda a região, é Women in Times, que é Mulheres em Tempos de Pandemia. Olha, um prazer enorme e eu sei que a gente vai ficar sempre juntas. Débora, foi uma alegria muito grande. A gente pensou nesse encontro e a gente está muito alegre de estar fazendo ele e de você ter participado. A gente colocou essas informações que você passou aqui no chat e a gente espera que seja o primeiro de muitos que vem por aí. Foi com certeza feminista, foi o momento da gente denunciar a opressão contra as mulheres, e isso é muito feminista. E a gente te agradece bastante por você estar aqui com a gente, se abrir e já fazer a articulação com a Sandra. Foi maravilhoso. Assim, muito obrigada mesmo. Não, eu que agradeço a vocês e peço desculpas por esses 15 minutos. Foi um equívoco difuso meu e é muito feio sair antes. Eu peço desculpas. Tá bom, eu te agradeço. E aí eu devolvo para a Annelise terminar a pergunta para a Sandra. Eu vou só pedir para a Sandra, a gente ainda tem a fala da Beta, já são 15 para as 4, então eu pedi só para a gente conseguir fazer isso em 3 minutos, 4 minutos, pode ser?
Vamos lá, Sandra. A pergunta ela é bem objetiva. Uma companheira pergunta quais as dificuldades que as mulheres camponesas estão enfrentando para produzir, e também em relação ao acesso à terra e à renda, com a pandemia agora, né? O que tem acontecido e o que está impactando nas vidas das mulheres camponesas a situação da pandemia? Bom, a questão das dificuldades para produzir, né? Dificuldade é a dificuldade de crédito, uma das coisas, né? De políticas públicas, porque a gente brigou já há muito tempo, né? Por políticas públicas. Teve um período recente na história que a gente conseguiu avançar em políticas públicas para potencializar a produção das mulheres. As mulheres conseguiram participar do PAA, por exemplo, que era um programa de aquisição de alimentos que possibilitou que as mulheres tivessem renda, né? Renda do seu trabalho. Também a participação das mulheres nesse programa foi fruto da luta, né? Das mulheres, das organizações de mulheres, movimentos, e que não é de agora, mas ele, né, nos últimos anos vem sendo destruído, todas as políticas públicas destruídas, e o PAA começou a destruição lá em 2013, no Paraná, com o então juiz Sérgio Moro, com a prisão de agricultores, de gestores, né, no programa, é importante dizer. E eu falo PA porque era uma questão concreta. Eu acessei o PA, né, trabalhando, produzindo e podendo comercializar uma diversidade muito grande de alimentos, de plantas medicinais, chás que a gente vendia, entregava no PA e que ia para a escola, para a merenda das crianças, né? Então, uma das dificuldades para a produção é isso. Outra questão é a cultura patriarcal no campo, que é muito forte. Se nas cidades é forte ainda, no campo ainda mais, né? Porque existe a questão do conservadorismo muito forte no campo, que limita o acesso das mulheres à renda, o acesso à terra. Também tem conquistas na questão da titularização das terras de reforma agrária, né, no nome das mulheres, mas quando se fala desses outros espaços que não são da reforma agrária, mas da agricultura camponesa, da agricultura familiar, esse é um desafio, um limite que precisa ser superado, que as mulheres tenham acesso também à terra, aos instrumentos de trabalho, equipamentos, enfim, para diminuir a penosidade. Porque, historicamente, também a produção feita pelas mulheres é nos espaços que tem, onde a máquina, nos últimos anos, né, com a questão da Revolução Verde, aí, nas últimas décadas, onde as máquinas não conseguiram entrar para produzir monocultivos, que sobrava aqueles espaços para as mulheres produzir a diversidade, né? Então, espaços de muita dificuldade de trabalho, né? E mesmo assim as mulheres foram avançando e preservando e produzindo uma diversidade muito grande. Agora, em tempos de pandemia, as mulheres estão trabalhando na produção, muitas perdendo produção, porque não conseguem vender, as feiras fecharam. A gente tentou, um exemplo concreto aqui, né? A gente tentou criar grupos para venda dos produtos, né? Para que chegasse nos consumidores, para escoar essa produção. Então, perdendo, inclusive, produção na roça, e muitas famílias, muitas pessoas, milhares de pessoas passando necessidade, precisando desses produtos na cidade, e inclusive a dificuldade é a questão logística, né, do transporte dos produtos para chegar nas cidades. Tudo isso foi limitado com a pandemia. Então, esses são alguns reflexos, né? E tem essa questão também de continuar produzindo, e o trabalho, o cuidado com as crianças que não estão nas escolas, né, que estão sob cuidado das famílias em casa, em período de isolamento. Tudo isso tem afetado, de certa forma, o trabalho das mulheres. Mas continuam produzindo, com as dificuldades, produzindo, consumindo alimentos saudáveis, buscando fortalecer essa solidariedade, né, de distribuir alimentos, de distribuir para quem precisa nas cidades e nas periferias. Acho que mais ou menos isso, não sei se consegui contemplar a pergunta. Tá mudo. Tá mudo, Annelise, o microfone. Duas últimas ponderações para poder contemplar todo mundo aqui no chat. Primeiro, agradecer a generosidade e a parceria da professora Débora,
porque eu acho que administrar isso tudo para a gente é muito novo, então acho que a postura dela foi muito bacana de poder estar nos auxiliando e se colocando já nessa rede de parceria. E segundo, registrar que a gente teve muitas participações celebrando aí a rede feminista que a gente está configurando aqui dentro desse espaço. E também se colocando à disposição para continuar na luta, valorizando o esforço. Então, peço desculpas se passou alguma coisa específica, se alguém se sentir muita necessidade de falar, pode pontuar de novo aqui, que a gente ainda tenta registrar, e estamos juntas, seguimos. Obrigada, Nelise. Obrigada mais uma vez, Sandra. Muito boa sua fala. E a gente sabe que refletir o abastecimento de sistemas alimentares para depois dessa pandemia é fundamental, e as mulheres têm um papel muito importante nisso. Então, a gente está fazendo várias sessões. Quem sabe a próxima a gente discute sistemas alimentares e também destaca o papel das mulheres. Já vou jogando a ideia. É isso que a gente agora está animada. Então, gente, a Débora já falou, a gente é só mais importante. A gente de fato queria que tivesse outras mulheres e diferentes mulheres aqui. Infelizmente não dá para trazer muitas, mas a gente pensou numa mulher indígena, que é a Cari Guajajara, e também de uma mulher negra de favela, né? Infelizmente elas não vieram e a gente também lamenta por isso. Mas não temos a proteção de falar por elas ou de representar essas mulheres. Pelo contrário, essas mulheres são incríveis e têm uma luta que a gente reconhece muito. E por isso que a gente convidou e infelizmente elas não puderam estar aqui. Então a Beta agora tem um papel que é juntar aí essas pontas todas, como a Débora colocou, né? A gente traz novos elementos e vai juntando aí essas pontas. E sempre dessa receita sai uma coisa boa, né? Diversidade geralmente gera muita vida. Então vamos ver o que a Beta coloca aí pra gente. Gente, eu também tô bem feliz, assim, da gente ter conseguido fazer, juntado tanta gente, maioria absoluta de mulheres, que a gente não sabe exatamente quais mulheres, mas são muitas mulheres. Eu não vou ter a pretensão de juntar as pontas, mas talvez levantar algumas coisas que foram me chamando a atenção, de falas, tanto da Sandra quanto da Débora, e também das observações, das perguntas que foram feitas, que eu acho que, de alguma maneira, sintetizam ou trazem mais dão mais visibilidade a questões que são questões que todas nós estamos lidando nesse momento, tanto do ponto de vista individual, nas perguntas, nas reflexões que nós vamos fazendo, mas também coisas que estão circulando pelo planeta e são basicamente grandes perguntas, né? A pandemia chega no mundo e particularmente no Brasil num momento em que ela meio coloca nu, né, todas as nossas injustiças, né? Injustiças que cada uma de nós sofre num âmbito individual, mas injustiças também que têm um valor social, que têm uma dimensão social muito importante. Essas injustiças, elas se expressam, né, no que as mulheres estão vivendo hoje, certamente, né, de maneira diferenciada, as mulheres que já vinham sofrendo violações de diferentes naturezas, e nesse momento isso se aprofunda de uma maneira muito importante, se aprofunda no ambiente doméstico, vamos dizer, mas também se aprofunda no ambiente social, quando elas deixam, por exemplo, de receber o dinheiro que recebiam pelo seu trabalho porque estavam na informalidade, deixam de ter apoio social porque os serviços já estavam precarizados e, nesse momento, essa precarização se aprofunda. E no ambiente doméstico, a sobrecarga dupla, tripla, jornada de trabalho, dependendo de como é, né, a realidade interna de cada uma, mas também nesse momento em que as carências se aprofundam no sentido de que, se você pensar que grande parte da população trabalhadora brasileira, um número importante foi para a informalidade, e nesse momento essa informalidade não gera recurso, então a falta de recurso, a violência que vai se acumulando no ambiente doméstico, etc., e como as mulheres são recebedoras, né, dessa violência e dessas injustiças. Agora, por outro lado, também eu acho que é uma coisa importante da gente valorizar, e teve uma frase que, pelo que eu anotei, foi uma frase da Débora,
que todo esse momento de desamparo coletivo, global, que se expressa de diferentes maneiras, ele também tem essa potencialidade e tem gerado diferentes tipos de encontros. Esses encontros são encontros desde encontros da conversa, né, da troca de ideias, da troca de saberes, de dúvidas, de oportunidades, mas também encontros muito reais. Né? Se você pensar toda a mobilização que está acontecendo, por mais difícil que esteja sendo, de como os agricultores e agricultoras têm se mobilizado para poder criar redes de abastecimento nas cidades, pequenas compras, a entrega nos domicílios, etc. Ideias de novas parcerias, de novas formas de se relacionar, novas formas de fazer. Então, se tudo tem, no mínimo, dois lados, né? Na verdade, tudo tem muitos lados, o desamparo também tem nos obrigado e tem nos provocado a pensar não só como passar por essa situação de uma maneira que seja menos drástica, mas também que mundo que, de fato, nós queremos construir para esse pós-pandemia, que, na verdade, acho que nós não vamos viver um antes e um depois, nós vamos viver um durante longo, né? E esse novo mundo vai estar sendo construído neste durante. Né? Novas relações de trabalho, novas relações afetivas, de diálogo, etc. Então, acho que o que vem forte a pandemia está trazendo muito sofrimento para todo mundo, para alguns muito mais do que para outros. Acho importante a gente lembrar que qualquer morte nesse momento é uma morte injusta. Acho que isso é muito importante a gente... Qualquer morte é uma morte injusta. E, portanto, para honrar essas pessoas que passaram por isso, nós temos a responsabilidade de realmente realizar um novo mundo. E com isso eu encerro e acredito que essa sessão abriu muitas outras frentes, muitas outras formas e temas que a gente pode continuar a conversar durante este durante. Uhum. Obrigada, Beta. Gente, a gente estava prevendo, antes do encerramento, e passar para cada uma das convidadas, né, das pessoas também que organizaram, as mulheres que organizaram esse encontro tão forte, tão bonito. A gente vai só fazer uma breve menção à Débora Duprá, estava previsto aí a gente fazer só homenagem para ela, depois a gente vai enviar essa gravação para ela. A Débora, ela foi do Ministério Público muito tempo, ela entrou um pouquinho antes aí da nova Constituição e incorporou com muita força os princípios emancipatórios da Constituição. Um exemplo de uma mulher muito íntegra, muito corajosa, muito competente. A gente acompanhou muito de perto quando ela estava na 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que atua ali com povos indígenas. Teve uma atuação impecável. Na atuação também como Procuradora Federal dos Direitos dos Cidadãos, porque pode não parecer, mas o Ministério Público não é só aquele órgão que tem que punir e ir atrás de uma ação penal. Ele tem também a missão de garantir direitos humanos. Então, ela teve uma atuação muito forte. No campo da soberania e da segurança alimentar, ela nunca declinou de um convite nosso, ela participou, inclusive, dos últimos informes que a gente fez, denunciando todos os ataques que foram sofridos aí nas políticas de segurança alimentar e nutricional. Tinha uma afinidade muito grande com o tema de direito humano à alimentação, e a gente sabe, né, nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia que deixa a gente mais atento para a nossa condição de ser humano, e no momento que no Brasil a gente vê o autoritarismo crescendo de uma maneira muito absurda, como é importante a gente relembrar dessas pessoas aí que lutam e lutam pela gente e também nos inspiram a lutar. Então a gente faz essa homenagem singela a Débora Duprá, porque é uma mulher que é um exemplo também de uma mulher que inspira e que luta. Então a gente faz essa homenagem para ela. E antes da gente encerrar, a gente passa para pergunta aí para Sandra, se ela quer dar uma palavrinha final aí de 1, 2 minutos. Agradece muito a participação da Sandra, foi super importante. Da Marilis também, de vez em quando estava aí do lado da Sandra. E também se a Beta, se a Annelise, se a Nayara querem dar uma palavrinha final, e aí cada um tem até 2 minutos para a gente se despedir e pensar nos próximos encontros. E também, antes que as pessoas saiam, a gente já agradece mais uma vez vocês estarem aqui. Depois esse encontro vai estar gravado e a gente vai divulgar no site da FIANDO uma explicação também.
A Sandra quer começar? Primeiro, então, agradecer muito o convite feito ao Movimento de Mulheres Camponesas, dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa tarde, nesse debate, nesse bate-papo. Foi muito bom conhecer a professora Débora também. Acho muito importante essa provocação dela, né? E, de fato, é um encontro feminista e que a gente possa, e que seja uma sementinha que vai, com certeza, produzir muitos frutos aqui daí para frente, né? E que nós possamos fortalecer os laços de solidariedade. E, Beta, me emocionou essa tua fala, porque todas as vidas importam, todas as vidas são importantes, e nesse momento, então, que a gente possa alimentar a nossa rebeldia, a nossa ousadia e ir construindo com as ferramentas que a gente tem esse outro mundo possível, que valorize a vida acima do lucro. Então, um grande abraço e sigamos firmes, nos cuidando, cuidem-se muito, porque todas são e somos muito especiais e precisamos sair ilesas dessa pandemia para continuar as lutas do dia a dia. Um abraço. Obrigada, Sandra. Eu queria também só agradecer muito esse encontro. Acho que todas nós estamos muito desejosas de encontros e de trocas, e foi muito bacana. Aproveitar para convidar vocês para conhecer o projeto Multiplicação, vocês que vão lá no site ver a gravação. Multiplicação é um projeto de extensão que trabalha com curso de formação em Direito Humano da Alimentação Adequada e Saudável. Hoje está começando a chegar mais próximo da agroecologia também, que é uma pauta dos campesinos, que a gente tem aprendido muito. E para compartilhar também rapidinho, a gente está se aventurando aí a fazer meio que uma enquete pesquisa, porque foi uma coisa muito abrupta, para conhecer os efeitos da mudança das práticas alimentares agora no tempo da pandemia. E aí vamos compartilhar, e talvez esse coletivo aqui também seja um ótimo espaço para pensar um pouco com a gente os caminhos e rumos que a gente pode seguir a partir dessas descobertas, porque é um espaço muito do feminino. Gratidão, gente. Obrigada e seguiremos. Obrigada, Nelise. Quem vai, Nayara ou Beta? Eu quero agradecer muito. Eu acho que é muito importante quando a gente se junta. Toda vez que junta mulheres, a gente consegue enxergar com muita nitidez o quanto que a força está entre a gente, né? Acho que muitas das respostas, das perguntas, as respostas que a gente teve aqui trazem um pouco essa mensagem, assim, é a gente fazendo, conversando, trocando experiências e perspectivas e melhorando, dizer que a gente está aprendendo a fazer, acatamos as sugestões e tudo, mas que do jeito que a gente conseguiu fazer foi muito bom, a gente aprendeu muito e foi muito bom ouvir e ler cada uma de vocês, agradecer, vamos seguindo. Coloquei meu e-mail no chat, também está na divulgação, porque, sei lá, se a gente quiser manter uma rede aí, criar redes, fiquei pensando também, assim, quais caminhos a gente pode criar para construir esse mundo com esses valores que a gente falou tanto aqui, que são os valores de solidariedade entre nós, né? Então, acho que é isso. Eu concordo com a Débora que os valores do mundo que a gente quer, eles são femininos e feministas, né? Obrigada, gente. Obrigada, Nayara. Beta? Também eu quero agradecer sinceramente e repetir uma coisa que eu escrevi aqui no chat para todos e todas nós. Que a gente fala que um outro mundo é possível, e é verdade, ele já existe a partir de cada uma, né? De cada um de nós. Ele não vai estar pronto lá na frente, ele já está sendo agora, né? E são nessas coisas pequenas e às vezes um pouquinho maiores que ele vai realmente ganhando corpo, e a gente vai chegar, eu realmente acredito que a gente chega no 100º macaco, que a gente vai estar aqui, de repente, puf, a gente mudou a realidade. Muito obrigada. E até o próximo, que a gente vai começar a chocar qual que vai ser, né? É isso, gente. Então, Beta, obrigada também. Eu agradeço a cada uma, Nayara, Nelise e Beta. A gente fez esse grupo e está sendo muito legal. E o encontro de hoje foi especialmente importante, assim. Foi muito bom. Eu saio daqui com
Eu acho que nesse momento de tanta tensão, de tanto sofrimento, crescer uma esperança no nosso coração, crescer uma semente de sonho é importante. Não é pouca E a gente deixou aí os contatos, não é pouca coisa. A Nayara já colocou, eu coloquei, e tá o site da FIA também. E obrigada por cada um e por cada um que participou hoje. Muito obrigada e até a próxima. E ia pedir só para a Beta salvar o chat, que estava o chat bem bonito. Pode ficar tranquila que o Zoom ele salva tanto a gravação quanto o texto. Aí eu mando, tá bom? Beijo, gente. Até. Tá bom. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau.